Olá pessoal, Arcanjo Josué com mais um capítulo da história. Nós estamos no 5º capítulo. Veja lá do primeiro e acompanhe a história de infância do Arcanjo Josué. Então eu estou aqui hoje para contar mais um capítulo da minha vida na minha infância. 5º capítulo. Desde já agradeço, dá um like, se inscreva no canal. E além dessas histórias, vocês vão ter também outras coisas lá no meu canal. Músicas e tutoriais. Deus abençoe. Voltando, gente, à minha história. Eu terminei na parte que eu estive doente, mas através de uma pessoa chamada Dona Cleonice, eu acabei sendo curado abaixo de Deus pelo esforço dessa pessoa que na realidade me ajudou para que eu viesse a ficar restaurado, completamente restaurado. Então agradeço a Dona Cleonice. E voltando à nossa história, eu acabei, mesmo com as restrições do meu pai, eu acabei aprendendo a tocar violão. E para mim foi muito interessante na questão de quando meu pai olha para mim e diz que eu vou tocar com ele na igreja. Para mim era muito interessante essa parte de tocar na igreja. Para mim era um troféu. Então para mim foi muito legal quando meu pai fala para mim que eu iria tocar na igreja. E principalmente num dia que ele ia sair e eu sozinho ia assumir a parte do louvor da igreja. E aí eu peguei o violão e desci para a igreja. E naquele dia, gente, foi o dia mais especial da minha vida. Eu me senti o último biscoito do pacote, como tem um ditado. E fui muito feliz para a igreja. Passei na casa de um senhor chamado Seu Noca. E esse Seu Noca, ele afinava o violão e eu ainda não tinha aprendido a afinar o violão e o violão estava um pouco desafinado. Então eu passei na casa de Seu Noca, ele afinou o violão, me devolveu e ali para mim foi um dia marcante na minha vida. Foi o dia que eu assumi o louvor da igreja. Então para mim foi muito legal, muito interessante. Então pessoal, comecei a tocar na igreja, comecei a me dedicar a casa de Deus, comecei a me dedicar aos louvores, comecei a me dedicar à música e para mim foi muito legal porque eu tinha, a partir daí eu comecei a ter um incentivo para poder ser um evangélico, porque antes para mim era um castigo ir para a igreja, para mim era um castigo estar, principalmente os cultos que eram chamados de culto de oração, né, que as pessoas não tinha muito louvor, só tinha a maioria da parte só cantava 2 músicas, não tinha banda, né, não tinha banda e era assim mais pregações e criança, amados. Hoje, graças a Deus, as igrejas elas estão investindo mais na questão de entretenimento para a criança, porque a criança ela fica entediado, porque a criança não é como o adulto, tem coisas que a criança não consegue assimilar, apesar de que as crianças de hoje elas são muito assim sabidas, né, entende, mas tinha até músicas na minha infância que eu vim entender o significado depois de já adulto. Então, graças a Deus, hoje as igrejas de um modo geral, tanto católica quanto evangélica, quanto outras denominações, elas têm investido na área infantil, né, que é uma forma de entreter a criança. A criança, ela não aprende como um adulto, ela aprende junto com uma brincadeira, com um entretenimento. Esse é o meu entender. Então, aí eu encontrei um estímulo para ir para a igreja, porque eu não gostava de ir para a igreja quando eu criança, não gostava. E na minha concepção, quando criança, a igreja roubou minha infância, porque meu pai é aquele tradicional que tudo para ele era pecado, televisão era pecado, jogar bola era pecado, assistir televisão era pecado, empinar uma raia era pecado, não podia, tal. Então aí eu ficava dizendo, poxa, essas regras acabou com minha infância.
Mas, como eu disse a vocês, eu era muito criança, eu não tinha ainda um entendimento. Então, pessoal, eu completei 13 anos de idade e senti o desejo de me batizar nas águas. E eu vendia pão, como vocês sabem na história passada, eu vendia pão, eu já tinha me recuperado, e aí voltei de novo a vender pão. E numa dessa, pessoal, de eu vendendo pão, um dia de sábado pela tarde, um garoto, ele espancou um vizinho meu que vendia quebra-queixo. Esse vizinho meu, hoje ele é vizinho da minha mãe, né? Que eu não moro mais perto da minha mãe. O nome dele é Davi, ele hoje é um homem, pai de família. E esse Davi, ele era filho do seu Ronaldo, né? Que a gente chama de irmão Ronaldo. E esse menino, ele tomou o quebra-queixo de Davi e bateu em Davi, né? Roubou o quebra-queixo de Davi e ainda pegou o dinheiro que Davi tinha feito no quebra-queixo que era de seu pai. E aí, o que foi que aconteceu? Eu era muito brabo, né? Era tirado a brigão. Fui tirar satisfação com esse garoto num sábado à tarde. Veja bem que eu tinha prometido a me batizar e ia passar por um teste, que é chamado profissão de fé, né? É tipo uma entrevista para o batismo. E nesse sábado à noite aconteceu esse episódio desse rapaz que tomou o quebra-queixo do Davi, bateu no Davi e falou que não ia pagar. E eu entrei em defesa do Davi porque o Davi era meu vizinho. E chegando lá, quando eu fui para cima do rapaz, ele decidiu apagar ao quebra-queixo do Davi. Mas depois que ele viu um primo dele se aproximando, ou seja, um reforço, ele resolveu a não pagar e disse que não ia pagar e queria ver quem é que ia fazer ele pagar. E eu era muito bravo, eu entrei em mão com esse cara, saí na mão, na porrada e dei uns pau nesse cara. Acabei tomando o dinheiro desse cara, fazendo ele pagar o quebra-queixo do Davi e mandei Davi ir para casa. Só que o vice, que eu não vou falar o nome porque ele já é falecido, a família pode não gostar, ele não gostava de mim. E ele viu a briga, ele viu a confusão. E ele ficou calado no momento, ele não me disse nada, ficou calado. Mas quando foi no domingo de manhã que eu fui fazer o meu teste, a minha profissão de fé, a minha entrevista para o batismo, e na entrevista o pastor perguntou quem era contra o meu batismo. E esse suplente de lá, né, o subdirigente, né, ele se levantou e disse que era contra meu batismo, que não era para me batizar, porque eu tinha feito isso e isso, ou seja, eu tinha brigado anteriormente com aquele menino. E o pastor ficou intrigado com aquela situação e perguntou para mim se eu podia explicar o que realmente tinha acontecido. E eu disse para ele: ó, pastor, é o seguinte, eu estava descendo, vendendo pão, e o cara tomou o quebra-queixo do Davi, bateu no Davi e ainda tomou o dinheiro que o Davi tinha feito. E eu pedi para ele devolver o dinheiro, ele falou que não ia devolver. Quando eu fui para cima, ele até resolveu devolver o dinheiro e pagar o quebra-queixo que ele tinha comido. Só que depois que ele viu o primo dele, ele se encorajou e disse que não ia pagar e queria ver quem era que ia fazer ele pagar. E eu fui para cima dele, quebrei ele no pau, tomei o dinheiro, dei o dinheiro de Davi e mandei Davi ir para casa. E foi isso que aconteceu. A gente saiu na mão, se embolou dentro da lama e foi isso que aconteceu. E o pastor, naquele momento, amados, ele achou muito interessante aquela história e disse: olha, se fosse eu faria a mesma coisa. Em defesa de uma pessoa indefesa, eu ia também em defesa. E eu acho que você não tem que ser punido por isso. E o pastor me absolveu e resolveu me batizar. E aquele vice, ele ficou muito irritado porque ele achava que com o depoimento dele eu seria vetado de ser batizado. Mas só que eu não fui vetado. Eu acabei sendo absorvido pelo pastor e acabei passando na procissão e descendo as águas, no caso, no domingo. E interessante que até aí a minha vida era normal. Eu via as pessoas falando línguas estranhas, batizada no Espírito Santo, e eu achava que aquilo era tudo mentira.
eu não acreditava naquilo, porque eu sempre ia, orava quando tinha as festas na igreja e as pessoas chamavam para poder ser batizado no Espírito Santo, e eu ia, pedia e nada acontecia. Então eu via aquelas outras pessoas falando, eu digo, nada, isso aí estão fingindo, porque comigo não acontece? E nunca acreditei, né, gente? Aí beleza, quando chegou no domingo eu fui batizado nas águas, na tarde do domingo, né, num tanque dentro de uma igreja chamada Igreja de Areias, e eu fui batizado dentro desse tanque. Gente, o engraçado não é nada, é que quando eu fui batizado, emergido na água, eu não levantei mais a mesma pessoa. Eu já levantei uma pessoa, eu até me emociona um pouco em falar nisso, desculpa. Aqui. Desculpa. É que naquele dia a minha vida mudou. Eu fui... Mexeram em alguma coisa dentro de mim. Eu acredito que foi o Espírito de Deus que mexeu em mim naquele dia. E a minha vida mudou. Eu fui para a igreja no domingo à noite e já senti diferente o culto. Já foi diferente, né? Já foi completamente diferente o culto. Eu fui tocado por algo que eu quase que nem conseguia sair de dentro do tanque. E todas as vezes que eu falo nisso eu me emociono, porque foi uma coisa bem real. E fui para casa todo diferente, todo estranho, sabe? Parecendo que tinha entrado alguma coisa em mim, no meu ser, no meu interior. E fiquei assim, e aí agoniado que chegasse logo a hora de ir pro culto. E quando eu cheguei no culto, amados, eu comecei a sentir algo muito bom, diferente na minha vida, muito diferente. E aquele refrigério na minha alma, aquela coisa boa dentro de mim. E eu muito assim, querendo chorar o tempo todo, e uma coisa muito tremenda na minha vida. E eu cheguei em casa bem diferente. Meu pai ainda chegou a me interrogar: o que está acontecendo com você? O que é que você tem? Eu digo: nada não, pai, nada. Não tem nada não, eu estou bem e tal. E eu fiquei completamente diferente naquele dia. E quando foi na quinta-feira, no próximo culto público, eu estava tocando e daqui a pouco eu tive uma visão, né? Eu tive uma visão e eu estava na porta, tinha um homem na porta da igreja, em pé, com a jarra na mão, uma jarra grande, que na realidade essa jarra era uma talha, que na roça a gente chama de talha, né? As pessoas do interior sabem o que eu estou falando, que é um vaso de barro que guarda água para beber, né? Que tem um purrão que tem uma boca pequena e a talha que tem uma boca maior. E no meu interior era dado esse nome. E esse homem estava ali trajado com a roupa antiga na porta, e eu tô achando que aquilo ali era alguma peça teatral que ia acontecer depois dos louvores. E aquele homem ele só olhava para mim com aquela talha na mão. E o culto acontecendo, daqui a pouco, no meio do louvor, aquele homem saiu do seu local que ele estava, na porta da igreja, encostado, e veio na minha direção com aquela talha. E naquele momento que ele veio na minha direção, ele derramou aquela água em mim, que estava dentro da talha. Ele derramou aquela talha em mim. Aquela talha estava misturada a água e óleo. Eu digo que estava misturada porque quando bateu em mim era água, mas depois eu senti que tinha vestígio de óleo naquela água. E naquela hora eu tentei falar. Eu tentei falar no meu idioma e não conseguia falar no meu idioma. Eu falava uma língua que eu nem mesmo entendia. E eu comecei a falar, e quando aquela pessoa derramou aquela água em mim, eu tive uma reação humana. Eu disse: como é que você faz uma coisa dessa? Vai estragar os instrumentos. E
e sacudi. Quando eu sacudi aquela água que foi jogada sobre mim, naquela visão minha, que aquilo nada estava acontecendo no real, na visão das pessoas, só eu que estava vendo, e aquela água salpicou nos meninos da banda e no pessoal que estava em volta. E daqui a pouco todos começaram a falar em línguas estranhas, todos começaram a pular, a profetizar, a soltar, até as crianças começaram a chorar e falar línguas estranhas, e a igreja toda foi renovada. O culto praticamente perdeu o seu roteiro normal, e as pessoas começaram, todo mundo, a se renovar um após o outro. Naquele dia foi uma grande revolução dentro da igreja, a igreja foi toda renovada. As pessoas que estavam lá fora, elas vieram correndo para saber se estava tendo confusão, briga dentro da igreja, porque o culto parou e todos falavam em línguas estranhas e a igreja foi toda renovada. Então o dia do batismo do Espírito Santo que Deus na minha vida foi o dia mais marcante do Evangelho na minha vida. E todas as vezes que eu falo disso eu me emociono. É por isso que eu peço desculpa, porque eu revivo aquela história. Então, gente, foi assim que aconteceu, né? Nesse 5º capítulo da história da minha vida. E a partir dali eu comecei a ter uma nova vida com Deus. Eu comecei a enxergar o Evangelho como ele realmente é. É por isso que a Bíblia diz que provar e ver que é bom. Porque as pessoas que ainda não acham que é bom, ou que não acreditam, é porque não provaram o bom. Então, pessoal, que Deus em Cristo abençoe vocês. E até o 6º capítulo da história da infância do arcanjo Josué. E que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like, comente e até o 6º capítulo.